palavra de hoje, irmãos, é sobre a ceia, esse momento que a gente vai ter agora, em seguida. Mas Deus falava muito forte comigo. Eu quero pedir a máxima atenção de vocês, porque vocês sabem que velho, depois de velho, fica ranzinza. Então todo velho ranzinza precisa de alguém que tenha bons ouvidos e que não fique cruzando rua fiado. Então eu peço a tua máxima atenção, peço que vocês foquem na palavra aqui, porque foi por isso que vocês vieram até aqui, não foi por esses meus lindos olhos quase esverdeados. O ar-condicionado está funcionando aí, irmãos? Voltou a funcionar, irmãos? Porque a gente tem a mania de murmurar, né? Ai, que calor. Não tem ninguém se abanando aí do teu lado hoje? Não tem, irmãos? Então dá para dizer glória a Deus por isso ou não? Aleluia. Em nome de Jesus, a semana que vem começa a ser instalado os ar-condicionado lá no Kids também. E a semana que vem, na transição, acabou a transição das crianças aqui. A semana que vem começam os cultos na igreja Kids da Second House. Então vai ter um pregador e um ministro de louvor toda semana fazendo culto lá. E a Bia, essa semana, ela dizia: pastor, eu disse para ela vai tocar bem, ela quase rejeitou, cara. Tá apavorada, bem? Eu disse para ela: semana que vem é tu que vai fazer o primeiro louvor lá. E ela disse: eu não vou não, pastor. Eu disse: pô, que é isso, Bia? A rebeldia está entrando na igreja Kids lá. E ela dizia assim: eu vou fazer aonde, pastor? Na nossa igreja ou na tua igreja? Na nossa, Bia. Não, mas a nossa lá naquela igreja grande? Não, na nossa, mas eu também sou de lá da Kids. Então começa na Kids a semana que vem. Falado tudo isso, com essa alegria imensa de poder privilegiar um irmão com a faculdade, se daqui a algum tempo tu não te formar, eu lanço uma maldição sobre a tua vida. Tu vai ser escravo de Faraó pro resto da tua vida. Dá jeito. Tô brincando, eu caço essas palavras em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia aí comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E olha para o irmão que está ao teu lado. Peraí, não precisa, fica aí, calma. Nós vamos começar tudo certinho, direitinho. Semana, agora dia 9 de março, eu vou estar pregando na City Church em Santos. E eu ouvi o pastor Eric dizer uma frase esses dias, numa pregação de 1920 dele. Eu ouvi o pastor Eric dizer uma frase assim: eu odeio quando o pregador diz para olhar para o irmão que está do lado. Eu disse para mim na hora: ferrou, porque é certo que eu vou esquecer e vou mandar olhar para quem está do lado. Ainda mais com uma igreja com 1.500 pessoas sentadas olhando, irmãos. Mas já aproveito para pedir a intercessão de vocês, porque no domingo, dia 9 de março, vou estar pregando lá e derramando aquilo que Deus tem sobre a minha vida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite, vocês podem falar isso comigo, essa frase só: na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Diga aí, foca nisso, varão. Obrigado pelo apoio de vocês. Agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Sangue esse derramado por causa da crucificação. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aí eu vou te pedir para mais uma vez repetir comigo, porque isso é uma técnica para o seu cérebro guardar. Diga assim: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim quem come, sozinho aqui, assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comem o pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Uau, por essa palavra, irmãos. Eu faço uma pausa que o meu WhatsApp entra agora,
porque eu me esqueci de falar sobre a camiseta da Second House, irmãos. Ela chegou. Ficou linda, não ficou? Cada casa uma igreja, cada família um sacerdote. Ela está para vender ali por R$ 79,90. Amém? Eu não podia esquecer de falar porque fiz questão de vir com a camiseta e acabei esquecendo. Mas voltando para a palavra, a ceia do Senhor, durante esses dias eu tenho ficado muito incomodado com o posicionamento da igreja, da minha igreja, da igreja que eu sou pastor, da sua igreja. Porque a Santa Ceia, ela não é um ritual. A Santa Ceia, ela é uma convocação. Você pode dizer isso para esse irmãozinho lindo aí? Pega o mais bonitinho aí e diz para ele assim: a Santa Ceia não é um ritual, ela é uma convocação para todo homem e mulher de Deus. Agora pergunta com o dedo em riste: tu te acha um homem de Deus, uma mulher de Deus? Porque o que começou a acontecer? Antigamente, se tu não ceiava, na igreja que eu me converti, ou na igreja, não é na igreja que eu me converti, na igreja de antigamente, se tu não ceiava, tu estava desviado. Meu irmão, o cara não tomou ceia. Era como se passasse um leproso do lado. Cara, esse cara não tomou ceia esse mês, hein? Ele adulterou com a vizinha. Esse cara não tomou ceia esse mês, ele está roubando, hein? Só que as coisas começaram a mudar e entrou a pandemia. E na pandemia, a pandemia trouxe o tudo pode para dentro da igreja. Pode fazer qualquer coisa. Não falo da igreja dos outros porque falo da minha. Se eu falo da dos outros e se eu falo da minha informação. Então eu falo da minha. Na pandemia tinha gente tomando ceia com Coca-Cola. Davi Rebolo, um pregador antigo, diria assim: e caiam de vergonha. Verteu Coca-Cola da cruz de Jesus quando ele morreu, irmãos? Verteu, Amanda? Tá rindo ali. O que verteu? E o suco de uva representa o sangue. Só que a igreja da pandemia, ela começou a desconsiderar a ceia, porque chegava em casa e pegava um pedaço de pão e um suco e tomavam ceia dentro de casa e dizia assim: eu ceiei, pastor. Aí eu comecei a gastar minha vida fazendo um estudo para te falar o que é ceia, porque isso não é ceiar apenas, irmão. Ceiar não é só tomar o suco e comer o pão. Ceiar é renovar a comunhão com o irmão que está do lado. Ceiar é tornar ao irmão que está do lado o corpo de Cristo com você. Ceiar é dizer para o irmão que está do seu lado: Jesus morreu por sua causa, mas eu celebro com você esse cálice, eu celebro com você esse pão, porque você é aquele que faz Jesus nunca ser esquecido. Então eu fui para dentro da minha casa, para nunca mais deixar vocês ficarem fora da ceia, ou do culto de ceia. De acordo com a Bíblia, se você é salvo, você pode tomar ceia. Agora vem uma pergunta subsequente: quem é salvo? Aí alguns vão dizer que para salvação precisa não estar em pecado, para salvação precisa o batismo. Não, para salvação significa você reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, não um outro Deus, não um ídolo, não um santo, mas apenas Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, o que eu preciso, pastor? Levantar minha mão e aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Se você fez isso, você é salvo. Você não precisa de nada mais. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Mas tem uma única coisa que pode te tirar essa salvação. Porque nós não acreditamos, mas respeitamos a doutrina calvinista. Então tem uma coisa que tem a capacidade de te tirar a salvação, que é o pecado. Diga comigo: o pecado.
Diga para quem está do seu lado: você vai para a eternidade comigo, nem que seja de arrasto. Eu não vou te deixar. Tem uns que não estão falando. Ai, 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 ai. Ai, este corpo do pecado. Pô, pastor, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Indica tudo isso. Quando eu aceitei, o que indica? Indica que você agora é um participante da cruz de Cristo. Então, se eu estou na minha casa tomando a ceia, Davi, separado do corpo de Cristo, como que eu me demonstro como participante da cruz de Cristo, se eu me separo dela para participar do maior ato? Vou ficar em casa hoje, estou resfriado. Eu ainda vou, meu fiel escudeiro está lá no fundo, Glauber, que ficava sentado comigo. Eu ainda vou achar a fotografia que eu pregava com uma máquina ligada na perna aqui no altar. Eu botava ela ligada aqui para pregar com uma perna praticamente amputada e o Glauber ali atrás cuidando para eu não cair. Não é porque eu sou melhor do que vocês, é porque eu reconheço o poder da unidade da igreja. Eu reconheço o que representa estar nesse ambiente. Tem gente que a chuva está vindo lá em Aceguá e já não está na igreja. Olha, tem nuvem lá, hein? Quando vem do Uruguai, pode deixar, é chuva, Mara, vai chover, pega o guarda-chuva. Pô, não vou na igreja, hein? Vou me molhar. Eu comecei a entrar em conflito com relação a ceia, irmãos, mas isso eu estendo ao ser igreja. Isso eu estendo ao estar em comunhão como igreja, a você reconhecer o que é ser igreja com seu irmão. Igreja não é esse templo físico. Isso aqui, esse templo físico é chamado casa de oração. Igreja é você e o irmão que está do seu lado. Então, se você não gosta do irmão que está do seu lado, você não gosta da igreja. O cara foi lá na conferência do Sobrenatural para nos dar um esporro aqui domingo de manhã. Nos dá uma pancada. Não, é instrução. Não confundo instrução com pancada. Eu comecei a olhar para uma igreja que não valoriza estar sentado entre a igreja. Eu comecei a olhar para uma igreja que torna irrelevante a chegada de outra pessoa dentro da igreja. Ontem a gente fez uma reunião com os diáconos aqui para falar sobre imersão. E eu pude celebrar em festa no meu coração 3 gerações de diáconos aqui. Nós temos uma geração de 2 casais que eram diáconos lá no hotel. Quando nós ainda éramos do hotel, eles estavam conosco e agora são diáconos. Depois nós temos uma geração de diáconos que chegaram na Marechal Floriano. E nós temos uma geração de diácono que chegou na Doutor Freitas, cara. 3 gerações. Tem gente que anda comigo há mais de 10 anos. O Jean é minha ovelha desde os 7 anos de idade. Está indo embora com 27. Só que eu comecei a olhar para essa igreja e eu comecei a prestar atenção que essa igreja parou de privilegiar estar na igreja. Aí tem gente que diz para mim: mas eu estou online, pastor. Tu não está online, irmão. Todo mundo aqui eu acho que já viu um culto online. Tu não está online. Perdão, mas o que está online é o teu celular. Perdão por te trazer esse alerta, meu irmão, mas tu não está online. Porque se a criança chama e diz assim: pai, tu viu? Vi, filho. Se dá um barulho de um carro na frente, tu sai na frente para olhar o carro. Ó, o carro, bateu, hein? Bateu, hein? E na igreja, sentado dentro da igreja, nós nos concentramos na obra de Jesus, nós nos concentramos no amor de Jesus. Então nós não temos outra intenção aqui dentro que não seja conquistar a presença de Jesus. Quando você está aqui, você conquista a presença de Jesus. Quando você está na sua casa, você está disposto a qualquer coisa. Tu está dizendo que não é para olhar mais online, pastor? Eu estou.
porque a igreja online é uma igreja fria. Toca nessa pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: eu amo estar contigo, irmão. Olha a falsidade, hein? Tenha sede. Olha o marido e mulher aí. Eu comecei a olhar para essa igreja e eu comecei a perceber coisas. Agora em março faz 30 anos que eu vou à igreja. 30 anos indo à igreja. Agora eu me fiz uma pergunta. Durante a preparação dessa palavra eu fiz uma pergunta. Se o pecado pode me tirar a salvação, que pecados então podem me impedir de tomar a ceia? Se o pecado me tira isso, que pecado me impede de tomar a ceia? Diga comigo bem alto: os pecados não confessados, nem abandonados. Por quê? Porque eles podem gerar sentimento de culpa. Porque na sua consciência, esses pecados impedem você de tomar ceia. Só que quando você está na igreja e você ouve o examine-se, pois o homem é a si mesmo, 1 Coríntios 11:28, quando você ouve isso, você faz uma análise própria. Como que eu tenho vivido a minha vida? Irmãos, eu pastor, 30 anos dentro da igreja, toda ceia eu olho para mim mesmo, quando desço aqui para baixo para ministrar, eu olho para mim mesmo e eu começo a olhar para mim. Cara, como que eu tenho vivido o evangelho? Como que eu tenho vivido a obra da cruz? Como que eu tenho vivido entre os meus irmãos? Como que eu tenho vivido como a igreja? O que eu tenho errado, Senhor? Arranca de dentro de mim todo pecado não confessado. Então eu digo para o Senhor: Senhor, os pecados que eu sei que existem e os que eu não sei, eu lanço aos pés da cruz e eu te peço, Senhor, traz perdão e traz misericórdia sobre a minha vida. Você pode junto comigo fazer essa oração? Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro a minha vida está nas tuas mãos. Eu atiro das mãos de Satanás. Eu tiro toda a dependência. Eu tiro toda a circunstância que ele me colocou. E eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu declaro que os pecados que cometo, aqueles que são voluntários e os que são involuntários, os que nem sei que cometi, eu me arrependo, Senhor. Eu lanço todos eles aos pés da cruz e te peço, Deus, em nome de Jesus, lança todos eles no esquecimento. Eu declaro, Senhor, que todos os pecados, todos os problemas, tudo aquilo que me impede de ser salvo, sejam anulados em nome de Jesus, cancelados em nome de Jesus. E eu agora tomo posse, faça com a sua mão assim: eu tomo posse de toda sorte de bênçãos reservadas no céu, na terra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. A ceia, ela é o lugar para a restauração da comunhão e do partir do pão. A ceia é um lugar de comunhão, de partir do pão. A ceia é aquele momento que você pega o cálice. Larissa, me ajuda aqui. Um cálice só, por favor. A ceia é aquele momento. Obrigado, Larissa. É aquele momento que você pega o cálice e você olha para esse cálice e diz assim: poxa, esse é o sangue de Jesus, eu não sou digno. Mas aí você lembra da obra da cruz e você lembra que foi pela graça, não foi pelos seus merecimentos. Então você diz assim: eu passo a ter o mérito de participar disso, porque Jesus venceu a morte, ressuscitou, está escrito lá em Apocalipse 1:18, ele foi lá e pegou as chaves da morte e do inferno e venceu essa batalha. Então ele te deu livre acesso a isso. Só que aí você olha para esse cálice e você olha para o irmão que está do seu lado e você diz assim: eu renovo a minha aliança contigo e eu declaro que entre nós não vai haver barreiras.
eu declaro, entre nós não vai haver barreiras. Quando eu me converti, a principal barreira era o mundo. Tu pegava uma Bíblia na mão, eu não canso de falar isso, tu pegava uma Bíblia na mão, já vinha as pedras. Os caras começaram a dizer, virou crente, virou careta, não pode fazer nada. E o cara pegava a Bíblia e botava assim e saía. Tu é crente, é? Aí tu olhava, show! Eu sou da época, irmãos, eu comecei saindo de casa com a Bíblia, porque eu sou da época que não tinha telefone nem carro. Espírito da pobreza, sai! Em nome de Jesus. Eu saía com a minha Bíblia e eu olhava, vai todo mundo olhar que eu estou com a Bíblia, velho. Vão me perguntar, até crente? Aí eu saía com a Bíblia assim, ó. Depois, no meio do caminho, eu pensava, tipo, poxa, velho, eu sou crente ou não sou crente? Que raio de homem tu é, rapaz? Presta atenção! Aí eu virava a Bíblia e começava a andar assim, ó. Aí a geração Apple começou a andar assim. Isso é Bíblia? Olha o que eu fiz com o meu Apple, escondi a maçã dele. Isso é Bíblia? Isso não é Bíblia. Eu comecei a viver uma geração, eu sou de uma geração que as pessoas elas acreditavam que ser igreja era a melhor coisa que existia na face da terra. Mas aí depois nós alcançamos outra geração, a geração da igreja que detesta a igreja. Quem já foi falar da sua igreja a outra pessoa e disse assim, mas a minha igreja tem tal coisa? Quem já viveu isso? Quem é dessa igreja e já teve uma pessoa que te convidou? Pô, tu não pode deixar de ir na minha igreja hoje, vai ter o pregador lá. Quem já passou por isso? Sabe o que eu faço quando acontecem esses grandes eventos? Esse grande evento, eu ouvi falar, uma aspas aqui, eu ouvi falar que algumas pessoas acharam que está caro, realmente, porque para 4 pessoas numa família, por exemplo, R$150 é um monte de dinheiro, mas não pode falar que está caro, porque R$100 são 3 hambúrguer, e nós vamos alimentar as pessoas com R$150, nós vamos alimentar as pessoas por 4 dias. Eu não repassei o custo de R$15 mil para cá. R$15 mil a igreja vai pagar sem repassar para esse custo aí. Só que eu fiz uma coisa, Ivan. Eu disse para os organizadores, só entra nesse evento quem é membro da Second House. Por quê? Porque eu quero que as pessoas que são de outras igrejas desfrutem da aliança nas suas igrejas. Porque a comunhão que elas fizeram foi uns com os outros, eles fizeram aliança entre eles. Então eu comecei a olhar e quero te pedir para abrir a tua Bíblia em Mateus 26:20. Porque a ceia é um lugar para a restauração da comunhão e do partir do pão. Diga comigo, porém, não é um lugar de pessoas perfeitas. Aqueles que não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Abra sua Bíblia primeiro. Já abriu? Você vai dizer comigo agora, a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. Olha o que aconteceu aqui, Mateus 26:20. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comia, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro, certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu, um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse, certamente não serei eu, Rabi. E disse Jesus, é como você diz. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Sabe o que está acontecendo na igreja dos dias atuais? É que lá atrás,
a gente tinha carregado 10, tinha sido feito download de 10% da possibilidade dos pecados. E essa geração atual, ela carregou 100% da capacidade de pecar via internet. Antigamente, tu precisava ir a um cinema para olhar pornografia. Hoje o teu filho com 6, 7, 8 anos de idade olha pornografia e sabe cada posição sexual que pode se fazer. Antigamente, quando tu falava para uma pessoa que ela era mentirosa, era a maior de todas as ofensas. Hoje essa geração acha que mentir é um escape possível. Judas está sentado do lado de Jesus, e eu acredito cegamente que o planejamento dele já estava acontecendo. Tu não levanta de uma mesa e diz: vou decidir matar agora. Não, tu é programado por algo que tu sentiu antes. E a igreja dos dias atuais, ela esqueceu que o traidor está à mesa. Então a gente fica nessa falsa imaginação de que a traição vai acontecer por pessoas que não estão na igreja. Não, a traição poderá acontecer com pessoas que estão na igreja, porque você faz parte de um corpo de pessoas imperfeitas. Você faz parte de um corpo de pessoas imperfeitas, não tem outra alternativa. Quem são as pessoas que mais nos ferem? Não são as pessoas da nossa família, é ou não é? Quando vem a mãe e diz uma coisa: que coisa horrorosa, como tu é burro, tu parece que não aprende. Isso fere para o resto da vida ou não fere? Ou o marido olha para ti e diz assim: cabelo, pô, esqueceu a chapinha hoje, hein? Próxima vez, né? Vamos fazer chapinha, filha. Aparecendo a bruxa queca. Ela sai e diz assim: tá bom, amor, vou ficar linda para ti na próxima. É isso que ela faz? Ela te joga a primeira coisa que tiver na mão, irmão. Se tiver com a chapinha, é ela mesma. Ou o marido senta. A maior tragédia do marido: nunca senta desprevenido. Porque quando tu senta, a derrota vem para fora. Sentou e a desgramada. Aí ela olha para ti e diz: olha, o seco fez assim. Homem, sentem. Aí a esposa olha e diz: barrigão, hein? Ixi, quando a gente casou. Eu não vou falar quem é, irmãos. Mas esses dias a irmã sonhou que o irmão tinha ido para perto de Jesus. O irmão começou uma dieta no outro dia, irmãos. Ele disse que vai perder 20 quilos para Jesus. Porque ele não vai deixar ela novinha, bonita e sozinha. Ele fez assim. Sabe por que eu treino tanto? Porque eu peguei essa mulher crespa, magricela. Agora que eu arrumei e deixei novinha direitinho, irmãos, eu vou ir nem a pau. Voltando. A mesa é um lugar de oportunidades. Jesus deu a oportunidade a Judas. Jesus deu a oportunidade de ele ser um dos 12. Jesus deu a oportunidade de ele participar de todas as coisas com ele. Mas o poder do desejo de Judas fez com ele um homem traidor. Então os seus desejos foram maior do que o processo e do que o propósito. Diga para você, para quem está do seu lado aí: o desejo de Judas matou o propósito. Aí você vai precisar dizer para esse irmão assim: ah, mas eu não estou mais sentindo vontade. Eu estou com vontade de ficar paradinho na minha. Diz aí para ele. Ninguém diz, né? Quando a gente vai por algo maior, a gente precisa aprender que obras maiores precisam de sacrifícios maiores. Obras maiores dependem de homens mais posicionados.
Projetos maiores não são entregues a homens pequenos. Projetos maiores não são entregues a mulheres pequenas. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja olhar para ela mesma e dizer: essa obra é comigo, eu não vou deixar parar. Essa obra é minha, eu não vou deixar parar. Eu sou nessa cidade um dos caras que mais toma pancada. Eu sou nessa cidade uma das pessoas mais apedrejada. Mas sabe o que é mais interessante? Que eu sou apedrejado pela igreja. E ontem eu ouvi uma frase do Mateus. Mateus me disse uma frase. E ele disse assim: pastor, tu fundou uma igreja. Quando tu funda uma igreja, tu sai do anonimato e tu vai para a evidência. Quando o apóstolo Rina fundou a Bola de Neve, ele saiu do anonimato e foi para a evidência. É claro que o diabo vai tentar derrubar quem está em evidência. Quando ele falou aquilo, eu olhei para mim mesmo e disse para mim mesmo: está tudo bem, esse é o preço que precisa pagar? Vamos pagar. Agora, até quando consegue resistir a pagar esse preço? Eu também não sei. Mas é um dia de cada vez. Se você se posicionou como igreja, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa se posicionar. Você precisa declarar para a sociedade: sim, eu sou igreja, eu luto contra esse pecado, mas eu não me entrego contra esse pecado. Porque o que está acontecendo? Está cheio de igreja, com pessoas que entram e saem dela, mas não querem mudar, não querem transformar. Você então não está querendo ser igreja. Eu luto dia e noite contra os meus problemas, contra os meus pecados. Eu luto dia e noite contra as minhas falhas. Eu deito de madrugada e às vezes não consigo dormir, dizendo para o Senhor: por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu ainda agi dessa forma? Por que eu reagi desse jeito? Por que eu não estou pensando assim? Por que eu não estou pensando assado? Porque eu sou um homem em construção, eu não desisti. Mas mexe com quem está do teu lado e diz assim para ele: não desiste, você está em construção. Ah, como é bonito ver as caras. Ah, Jesus. Sabe por quê? Que tem gente aqui dentro da igreja ou fora dela que já ativou o modo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levar, mas vai levar para o inferno. E o pior é que a grande probabilidade é que você não vá para o inferno sozinho, é que você leve alguém junto. Esse é o pior, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Não é palavra minha, é uma estatística americana. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Você fala como elas, come como elas, pensa como elas, olha as mesmas coisas que elas. É o poder da influência. Amiga, eu vi um filme. Amiga, tu precisa ver. Aí a amiga, Maria vai com as outras. Ai, amiga, chorei. Tu chorou? Eu chorei. Mas o filme era... Quem já viu o filme Lugar Silencioso? Quem já viu? Aquele que não pode dar um pio e que cada palito que cai no chão tu toma um susto. Quem já viu? O que tu vai fazer depois daqui? Poder da influência. Lugar silencioso. Não olha. Vai tomar um susto a cada segundo. Quem olhar depois me diz. Porque a gente é influenciável. E se a tua mesa te influencia, tu tem que saber quem está sentado à mesa, porque quem vai te trair é quem está à mesa. Então a gente lentamente começa a fazer escolhas. Vamos sair para tomar um chimarrão hoje? Pá, hoje não posso. Vou jogar beach tênis. Vou na academia. Tu nem ia, safado. Vamos
vamos jantar lá em casa. Poxa, hoje não posso. Comecei um jejum. Aí a pessoa sai e tu pensa assim, pô, eu menti. Aí tu mesmo justifica, não menti não, é porque eu não posso andar com ela, então eu preciso jejuar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que te levam à traição, tem pessoas que te levam à tragédia, tem pessoas que te levam ao caos. Tem pessoas que te convidam para o que tu não pode fazer, tem pessoas que te convidam para te levar à ruína. E se não é teu amigo, o teu amigo vai te instruir a um bom caminho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Essa semana eu falei uma frase para os obreiros. A frase é mais ou menos assim: o amigo defende em público e confronta no secreto. O amigo de verdade, publicamente ele vai para as pessoas que estão te criticando e diz: mas tu não conhece a identidade dela, tu não sabe os problemas dela, tu não conhece os porquês dela, então não critica. Antes de saber os porquês, antes de saber as virtudes também, não critica. Mas no secreto tu vai para a pessoa e tu diz para ela: tu está caminhando por um caminho de morte, tu está andando por um caminho de destruição e ruína. Aprenda uma coisa: dentro da igreja há toda espécie de pessoas, e a grande pergunta que eu te faço é: quem é você à mesa? Quando você está à mesa, quem você é? Clamamos por Jesus, gritamos ao cantar, choramos de joelhos, mas rejeitamos aos necessitados, rejeitamos ao nosso irmão que é diferente de nós. Levantamos os nossos braços e dizemos: aleluia, louvado seja o teu nome. Mas se passa alguém do teu lado que você não conhece ou que você não tem afinidade, você nem sequer lembra de dizer para essa pessoa o valor que Jesus tem para ti e para ela. Igreja é um lugar de acolhimento e de abraços. Eu não gosto de abraço, pastor. Eu não gosto de ser abraçado, pastor. Eu tenho a minha diferença, pastor. Tá bom, a gente te abraça de lado, tu não vai nem perceber. Porque igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de acesso, igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de partir pão. Igreja é o lugar dos defeituosos, igreja é o lugar das pessoas que ainda estão procurando por um caminho, igreja é o lugar de pessoas que estão procurando o seu lugar, o seu destino, o seu propósito. Pregamos, cantamos, participamos da ceia, mas não queremos estar à mesa com os traidores. Eu vejo família rejeitando família. Eu acho bárbaro, irmãos. Eu não tenho meu pai e a minha mãe por uma infelicidade, mas eu só consegui valorizar meu pai quando o perdi. Meu pai era uma das pessoas mais insuportáveis que tinha de estar à mesa. Ele rejeitava todo o chamego que tu fazia. O meu pai era uma pessoa que tinha uma característica maravilhosa: todo mundo amava estar com ele porque ele era muito brincalhão. Mas o meu pai dentro de casa, ele era uma pessoa dificílima. Quem é daquela época que separa para comer, daquela forma, separa para comer a melhor coisa, deixa no canto do prato, a melhor parte tu come depois? Quem é pobre, levanta a mão. Porque isso é coisa que só pobre faz. Quem separa a melhor parte, aquela carnezinha, levanta a mão para me ver quem está comigo nessa pobreza aí. O meu pai, ele pegava, meu irmão, ele deixava tu te desconcentrar, e quando tu é ou não é? Minha irmã está lá no fundo, a irmã mais velha, ele fazia ou não fazia? Quando tu pensava que quando tu te distraía, ele ia lá e metia a mão no teu troço e pegava a tua carne e buf, na dentro da boca comia. Hoje a coisa que eu mais desejo, que eu desejaria, hoje não desejo, meu pai está morto, mas a coisa que eu mais desejaria era deixar as coisas para o meu pai pegar do meu prato, sem fazer conta. Pô pai, tá de sacanagem, cara, pegou no meu prato. Não, mas beleza, pega aí, eu vou pegar outra lá.
Quer mais um pedaço, pai? Hoje eu tenho quase 50 anos. Sabe o que acontece com a igreja? A igreja, a gente está dentro dela, mas a gente acha que dentro da igreja todo mundo é maduro, todo mundo está pronto, todo mundo é ancião. E aí a gente começa a conviver com as pessoas, e tu vê que a pessoa, aquela pessoa mais fleumática, que leva uma vida para tudo. Vamos sair, vamos. Vamos lá, vamos. Tá, mas já dá para ser agora? Dá. Mas eu já estou pronto, não tá? Vou me vestir. Vamos comer o que não sei. Já pode ser agora? Pode. Mas já está pronta? Não. Aí pega um colérico sanguíneo. Vamos, vamos! Homem deveria ser proibido de ser fleumático, porque o homem nasceu para comandar a tropa. Aí tu pega os caras. E aí, amor, o que a gente vai fazer hoje? Não sei, estou pensando. Vamos para a igreja? Já? É ceia? Porque tem uns que só vão na ceia também. É outra espécie de crente. Tu já orou? Eu não lembro. Que livro da Bíblia tu está lendo? Eu esqueci. Fleumático não era para existir na face da terra. Exagerei? Calma. Tem um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. Quando o Espírito entra, o fleumático olha e diz assim: o que é de Deus está pronto. Sabe por que o fleumático tinha que estar na igreja? Porque o fleumático é uma escola para o crente. O fleumático te faz pensar e amar qualquer um. Pregamos sobre Jesus, cantamos sobre Jesus, tomamos a ceia, mas não aceitamos as diferenças. E aí quando a gente vai participar da mesa, a gente pensa que na mesa todo mundo é colérico e sanguíneo, todo mundo vai reagir e fazer as coisas como a gente faz. E acontece que a gente começa a ferir o fleumático. O melancólico, então, a gente não vai nem falar. Eu tenho uma melancólica aqui na igreja, que tu tem que cuidar, ela já identificou, irmão. Tu tem que cuidar cada centavo de palavra que tu vai falar. 25 centavos de palavra, ela chora. Aí tu diz: mas tu está chorando porque eu nem falei nada. Tu começa a te sentir mal. Mas eu nem falei. Não, mas não é por tua causa, pastor. Pô, é pelo quê, cara? A gente entra para dentro da igreja e a gente começa a viver um cenário de todo mundo perfeito. Todo mundo sabe o que faz. Está todo mundo pronto, está todo mundo pleno, está todo mundo bem. Não. Pega da mãozinha dessa bênção que está do teu lado e diz assim para ele: eu sei que tu não está pronto, infeliz. Não, diz o infeliz, não precisa. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de... A gente vai para a igreja, que igreja é igual ao hospital. Por que igreja nunca fecha as portas? Todo domingo tem igreja aberta. Porque igreja é hospital, igreja entra pessoas doentes, igreja entra pessoas necessitadas, e tem pessoas que estão lutando contra si mesmo, e que você pode estar sendo bloqueio para elas. Qual é você, a pessoa que está à mesa? A pessoa que acolhe ou a pessoa que rejeita? Igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Você pode dizer isso comigo? Igreja é lugar para pessoas imperfeitas. Você que bocejou agora, repete comigo: igreja é lugar para pessoas imperfeitas. Olha para quem está do teu lado aí e diz para ele: agora eu te entendi. E eu encerro, porque já são 15 meio-dia. Obrigado, irmãos, pelas primeiras meia horas. Claro, claro, irmãos. É claro que fez toda essa tragédia. Viva claro.
Há uma outra palavra na Bíblia, no versículo 26 de 1 Coríntios 11, que diz: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, versículo 27, quem come do pão ou bebe do cálice indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas eu também me fiz essa pergunta para te ensinar sobre a ceia. O que pode significar comer do pão ou do cálice indignamente? Primeiro, pode significar ignorar o verdadeiro significado do pão e do cálice, e se esquecer do preço pago por Jesus na cruz, para a nossa salvação, não só para a sua, mas para a nossa salvação. Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação, para todos, mas Ele pagou um altíssimo preço. Quando eu começo a entender que Jesus pagou o preço por todos, não pagou só pelos justos, mas também pelos pecadores, Ele pagou também por Judas, porque tinha um Judas ao lado dele na cruz, tinha um ladrão, tinha um traidor ao lado dele na cruz. Quando a gente começa a entender o significado do indignamente, é tornar alguém indigno, tomando para mim a decisão de dizer quem pode e quem não pode. Só Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, pode dizer quem é digno e quem não é digno. E Ele diz que todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador, torna-se digno da salvação. Quem sou eu e você para fazer diferente? A igreja precisa voltar para o centro, a igreja precisa voltar para o alicerce, a igreja precisa voltar para a palavra, a igreja precisa voltar para a Bíblia, a igreja precisa voltar para Jesus, a igreja precisa olhar para a própria igreja e entender que cada um está num ciclo, cada um está vivendo um tempo. Como pastor, a gente sempre sabe do macro, dos acontecimentos. E uma das piores invenções que aconteceu na igreja chama-se manter o sigilo e a ética pastoral. Isso é uma das piores coisas que existiu, que foi criada. Pastor não era para ser ético, era para ser olho por olho, dentro por dentro. Vai falar de mim, eu vou falar de ti. Contra os meus, contra os teus. Vamos ver quem ganha. Vocês lembram daquela época que a gente cuspia no chão, primeiro que cuspisse tinha que sentar a mão no outro? Quem é dessa época aí? Época boa, irmãos. Hoje não se dá tapa em ninguém. Aleluia. Pastor, o cara está apanhando e os caras estão batendo no maior cara duro, e tu está ali aguentando no osso do peito. Só que eu, pastor, que começa a saber as coisas no macro, às vezes vejo um criticando o outro sem saber o problemaço que o cara está enfrentando. Às vezes eu ouço pessoas criticando: pô, mas tu tá vendo, meu irmão, olha o jeito do cara, o cara é irreverente, o cara não vem na igreja nunca. Tu não sabe que o cara está com um problema na família, o cara está vivendo uma guerra infernal em casa, enfermidade, necessidade. A igreja precisa voltar a ser a igreja. Eu senti falta tua, mas eu vou orar para que na próxima semana o Senhor movimente os céus, para que tu possa estar conosco. Para de criticar, para de apontar, para de olhar, porque a ceia é a comunhão dos santos, é a comunhão dos homens e das mulheres de Deus. Estar na ceia é olhar um pecador para outro pecador, não é olhar um pecador para o justo. Não há justo embaixo da terra, só Ele é justo, porque todos nós pecamos. Me perguntei mais uma vez o que pode significar tomar o cálice do Senhor indignamente. Pode significar permitir que esse momento de ceia se torne um ritual morto e formal. Ao invés de vir à mesa com pecados não confessados, você precisa vir à mesa com verdade. Você precisa vir à mesa para ter comunhão. Você não pode vir à mesa para um ritual morto, um ritual sem sentido. Ah, mas me dá aqui o cálice, eu vou tomar, todo mundo toma. Isso não é ceiar. Ceiar é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Ceiar é celebrar porque o do lado está tomando, mesmo que ele estivesse vivendo uma derrota ontem. Ceiar é celebrar que esse pecador se arrependeu e está tomando a ceia. Isso é a ceia.
A ceia é a celebração de pecadores se tornando dignos de participar do pão e do sangue de Jesus. A ceia é a memória mais eficiente. Até que Jesus venha, nós vamos ceiar, porque nós anunciamos a morte e a ressurreição dele, até que ele venha. Quando ceiamos, isso é a ceia. Quando você toma a ceia, você está dizendo: Jesus, lá 2000 anos atrás, você morreu na cruz, ressuscitou, nunca te vi, mas esse sangue representa que eu estou contigo nessa jornada, eu não vou parar. Aí você olha para a pessoa que está do seu lado e você tem desejo de que ela esteja ceando, e ela não está conseguindo pegar o cálice porque se acha indigna. Você pega o cálice para ela, você pega o cálice com ela, e você então diz: eu vou te ajudar, pega esse cálice na tua mão, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu me arrependo. É assim que se faz. Eu pego a mão do meu irmão, Senhor, eu não deixo ele sozinho, eu declaro que nós somos um. Nesse mês ele perdeu essa batalha, mas no mês que vem ele vai conseguir vencer. Senhor, nós vamos celebrar a ceia juntos, porque se ele não tem força para levantar o cálice, eu levanto o cálice por ele, mas eu não o deixo para trás. Só que a igreja dos dias atuais decidiu abandonar o pecador. A igreja, Daiana, dos dias atuais não teria Pedro no seu hall de membros. A igreja dos dias atuais, Pedro não sentaria mais à mesa, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Toda vez que Pedro entrasse nas igrejas dos dias atuais, as pessoas iam olhar para ele: sai daqui, cara, tu é um baita do hipócrita, tu negou Jesus na hora H. Sabe o que Jesus fez? Jesus o aceitou. Jesus o colocou à mesa de novo. Jesus chamou ele para o lugar dos íntimos. Jesus chamou ele para o lugar de intimidade. Jesus chamou ele para o lugar de amor. Eu quero que você pegue a mão dessa pessoa que está do seu lado, e se você conseguir, fique de mãos dadas com ela. Fica de mãos dadas com ela, para que você entenda, e para que ela entenda que você não está só. Os que têm dificuldade de dar a mão também, dá a mão por amor a Jesus. Porque abraça ele, mano, não dá mole para ele. Se é alemão, é chucro, não dá mole para ele. Abraça ele, pega ele, aperta das palhetas dele aí. Porque isso é ser igreja. É tu olhar para essa pessoa que está ao teu lado, e não interessa o tamanho do pecado, o erro que ela cometeu, não interessa. Interessa é que na próxima vez nós vamos vencer juntos. O que interessa é que sozinho você era fraco, mas comigo você se tornou forte em Cristo. Mateus 26, versículo 27, então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: porque este é o sangue que confirma a nossa aliança. Eu tenho uma aliança com você. E esse sangue, ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Isso é a ceia. A ceia é quando você não se acha digno e o que está do seu lado indigno. É quando você entende a relevância e a importância da pessoa que está ao seu lado para Jesus, que morreu por ela na cruz. Então a ceia é a comunhão de pecadores, de homens e mulheres falhas, que por causa de Cristo se tornam dignos. Isso é a ceia. A ceia não é um ritual religioso. A ceia é o reconhecimento público de que Jesus fez tudo por você, e que você fará tudo para fazer valer a pena cada minuto do sofrimento dele em sua vida. O cálice não é um suco.
O cálice é o sangue de um justo que foi derramado em meio a uma guerra de egos, que destruiu um verdadeiro salvador e libertou um assassino. O pão não é comida. O pão representa as feridas verdadeiras de um homem que nos ensinou o que é o amor verdadeiro. O pão é o amor expressado nas feridas de Jesus. Isso é a ceia. Com isso eu te convido a ficar em pé. E em um último ato, fechar comigo os seus olhos. Baixa essas luzes todas, mesmo que desligue tudo. Feche os seus olhos, irmãos. Não fica olhando mais para quem está do seu lado aí. É você e o Senhor agora. Diga comigo: a confissão traz perdão, o arrependimento traz cura. Feche seus olhos. A sua confissão agora trará perdão, e o seu arrependimento agora, ele vai te trazer cura. Não interessa a dimensão do que você vive. Para nós não há um melhor ou um pior. Para nós há uns que lutam mais e uns que lutam menos, mas todos são iguais diante da cruz. O cálice não é suco, o cálice é sangue. O pão não é comida, o pão é ferida. Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Feche os seus olhos, irmãos, e busca a tua oração. Não tem mais o que tu olhar para mim. Busca o Senhor aí, diga para Ele: Senhor, eu reconheço quem sou. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as advertências que o Senhor me deu no meio do caminho, eu reconheço todas as coisas que o Senhor tem me falado, mas por muitas vezes eu tenho me sentido fraco, Senhor, eu não consigo vencê-las, eu não consigo me vencer, Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu não consegui me vencer, Senhor. Quantas vezes eu fraquejei, quantas vezes eu conduzi pessoas ao erro, porque fui uma influência negativa, Senhor, quantas vezes, Senhor. Mas nessa manhã eu quero fazer um pacto, uma aliança contigo, Senhor, de lutar contra os meus pecados, de lutar contra as minhas fraquezas, de lutar, Senhor, para sair de um ritual religioso, porque eu não vivo uma religião, eu vivo um Rei e Salvador, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está vivo. A minha religião é servir a Jesus. Mas eu reconheço, Senhor, que o castigo que me trouxe a paz estava nas tuas feridas, Jesus. E por causa dessas feridas, Senhor, hoje nós estamos curados, sarados, restaurados. E nós não precisamos mais viver como cativos, nós não precisamos mais viver aflitos, porque nós te temos, e nós temos o poder do perdão. Nós temos o livre acesso. Nós temos o livre acesso.